Bem-vindo a mais uma aula da ECM Básico 2020. Aula número 6, o mundo espiritual. Nós já tivemos a aula número 5, quando falamos da vida familiar, e agora queremos falar um pouquinho sobre essa realidade tantas vezes negligenciada pela igreja. O mundo espiritual e sua influência em nosso mundo natural é uma realidade que não pode ser ignorada pela igreja. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno, isto é, que existe uma influência do reino das trevas em muitos aspectos da vida humana. E essa influência se dá pela cultura, pelos valores de uma sociedade, pelo que se ensina nas escolas e pelo que vemos e ouvimos nas mídias sociais e nos programas de televisão. Não existe nada que não tenha ou uma influência boa, positiva, cristã, ou uma influência maligna, né? Muitos ignoram essa realidade, tornando-se presas fáceis das estratégias do inferno. Em Mateus capítulo 13, verso 24 e 25, se você estiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra a sua Bíblia para acompanhar, está escrito que o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Não se iluda. O diabo fará tudo o que estiver ao seu alcance para comprometer o desenvolvimento da obra de Deus. Ele trabalha no oculto, como diz o texto, né? Nas sombras, nas trevas. Em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, está escrito: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Resistam-lhe é a palavra. Essa é uma palavra que indica uma firme disposição em não ceder. É estar atento ao movimento das trevas. Não seja um inocente útil nesta grande batalha espiritual, presa fácil do reino de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 16, verso 18: e eu digo que você é Pedro. Jesus fala isso para Pedro logo depois que Pedro teve uma grande revelação sobre quem era Jesus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E olha que interessante aqui: e as portas do inferno não poderão vencê-la. As portas do inferno não poderão vencer a igreja de Jesus. Na Revista e Corrigida, uma outra tradução, diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Ainda que o inferno se levante, ele não pode prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. Essas palavras indicam uma postura ativa da igreja em relação às trevas. É a igreja que deve avançar contra o reino das trevas. É o diabo e seus anjos que devem temer ao povo de Deus e nunca o contrário. Somos o povo de Deus, o povo da aliança. O ministério de Jesus foi um ministério de forte oposição ao reino das trevas. Jesus, enquanto caminhou por este planeta, pelo mundo, ele enfrentou o reino das trevas. Olha o que ele diz em Lucas 4, 18 e 19. Ele abre o livro de Isaías, do profeta, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor.
Se você ler os evangelhos, você vai perceber que Jesus confrontou os poderes das trevas inúmeras vezes em seu ministério terreno. A presença de espíritos malignos atuando na vida das pessoas não era algo incomum. Normalmente, quando Jesus se aproximava de alguma região, isso se tornava comum. E Jesus os confrontou em diversos lugares e situações. Anota aí, se você gosta de pesquisar e de ir mais fundo, algumas passagens em que isso acontece. Marcos, capítulo 5, do verso 1 ao 20. Leia essa história. No mesmo livro de Marcos, capítulo 9, do 17 ao 29. Jesus sempre confrontou o império das trevas. Um dos sinais visíveis do reino de Deus era esse confronto vitorioso contra o reino das trevas. Jesus veio para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Está escrito lá em Mateus capítulo 12, verso 22 em diante. Não é? Ele veio para libertar os oprimidos. Jesus afirmou em Mateus 12, 28, que acabei de citar: mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Olha a colocação de Jesus, que é interessante, né? Jesus afirmou em Mateus 12, 28, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Interessante isso, né? Demônios sendo expelidos evidencia que o reino de Deus está presente. Muitas outras passagens nos evangelhos demonstram essa atuação firme de Jesus contra o reino das trevas. Muitas passagens. Mateus 4, 24, Mateus 8, 16, Mateus 12, 22, Marcos 1, 32, Marcos 16, 9, Lucas 4, 33, Lucas 4, 41. Dê uma olhada nessas passagens e você vai perceber como Jesus realmente exerceu esse ministério, né? Contra o reino das trevas. Seguindo o exemplo de Jesus, os discípulos também sujeitaram os demônios e libertaram os oprimidos. Essa parecia ser uma marca inconteste da presença do reino de Deus, o confronto com o reino das trevas. Certa vez, Jesus enviou 72 discípulos em duplas para uma missão. E ao retornarem da missão, disseram a Jesus, cheios de alegria: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Foi uma missão vitoriosa. Ter consciência de que estamos envolvidos em uma batalha espiritual nos livrará de sermos surpreendidos inesperadamente. É preciso estar atento e preparado, reconhecendo que todos nós enfrentaremos em algum momento de nossas vidas forças malignas. Ninguém está isento, ninguém está livre disso. Essa batalha espiritual não é para alguns super-heróis da fé, mas é uma batalha de todo cristão. Uma passagem importante nos evangelhos revela-nos a pressão espiritual sofrida por Jesus logo no início do seu ministério. E como ele venceu a tentação maligna, confiando na palavra de Deus. Vamos ler Lucas capítulo 4, verso 1 a 14. Vou precisar do meu óculos aqui. Lucas 4, do 1 ao 14. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, logo depois do batismo, e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se você é o Filho de Deus, mande a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Presta atenção como Jesus reage à tentação. O diabo o levou a um lugar alto e mostrou-lhe, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu lhe darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se você me adorar, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto.
O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará as ordens a seus anjos a seu respeito, para lhe guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Interessante, né? Jesus resistiu à tentação com a palavra de Deus. Está escrito. Por 3 vezes ele busca nas Escrituras a força e a sabedoria para não cair na conversa de Satanás. Existe uma tensão constante entre o reino de Deus, o reino de Jesus e o reino das trevas em nossa presente realidade. E cabe à Igreja de Jesus fazer valer a conquista da cruz. Essa tensão ela é constante o tempo todo. E nós precisamos praticar e fazer valer aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Lucas 10, 17, como a gente leu há pouco, os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Há muitos demônios ou espíritos imundos, mas um só Satanás, um líder, ou o Espírito Supremo do mal. Em Mateus 25, 41, está escrito o destino final de Satanás e os seus anjos, os que o acompanham. Olha o que diz aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Existe um fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos desde a queda, desde a ruína de Satanás. Existe um fogo eterno. E para este fogo eterno, segundo essa passagem bíblica, vai o diabo, os seus anjos e todos aqueles que não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. O destino do Espírito Supremo do Mal, Satanás, já está definido. Ele já está condenado. A cruz de Jesus Cristo derrotou de forma inequívoca o Senhor das trevas. Veja o que diz Colossenses capítulo 2, verso 15. E, tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Colossenses está falando dessa vitória de Jesus sobre toda a autoridade das trevas. Fez desse Senhor das trevas e dos demônios um espetáculo público, uma vitória pública. Se Satanás e seus anjos foram vencidos na cruz, alguém pode perguntar: por que vemos e percebemos a presença do mal em nossa sociedade? Uma boa pergunta. Esse é um ponto realmente importante e precisa ser entendido corretamente. Nos evangelhos, Satanás é representado como sendo um inimigo vencido. Os demônios são expulsos inexoravelmente, de forma definitiva, do céu. Eles se aproximam de Jesus não como negociadores em pé de igualdade, mas como derrotados. Você vai perceber nos evangelhos que os demônios se aproximavam de Jesus e Jesus os expulsava. Jesus não gastava tempo com eles. Eles se submetiam à autoridade de Jesus. Veja esse episódio em Marcos capítulo 1, verso 23 até 27. Justamente naquela hora, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: o que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem és tu, o Santo de Deus. Cale-se e saia dele, repreendeu Jesus. Cale-se e saia dele. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando.
Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isto? Um novo ensino, e com autoridade até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. O Senhor Jesus declara que Satanás está amarrado. Marcos 3:27, Mateus 12:29, Lucas 11:21. Não é? Ele está amarrado. A Bíblia nos ensina que Jesus pisou na cabeça da serpente. Por outro lado, a destruição final de Satanás é vista como ainda no futuro. Interessante isso, né? Mateus 25:41 fala de uma destruição final de Satanás prevista para o futuro, que é quando ele finalmente será lançado no lago de fogo, que é quando finalmente o juízo de Deus será definitivo sobre toda a humanidade e sobre Satanás em particular. Isso quer dizer que o diabo ainda ele tem um campo de ação. Embora vencido, embora derrotado, ele ainda age aqui neste mundo, na vida daqueles que lhe dão espaço. Esta tensão faz parte do ensino de Jesus acerca do reino de Deus, que já está entre nós, mas que ainda virá. Engraçado isso, né? No mundo espiritual, na realidade eterna, o diabo já foi vencido. Nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais, todavia ainda estamos aqui na terra. Não é verdade? A Bíblia diz em Efésios que nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Todavia estamos aqui. Encerro essa parte com Romanos 16:20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. É uma promessa de Paulo, né? Aqui sobre esse exercício de autoridade da igreja sobre o reino das trevas. Ainda falando de batalha espiritual, gostaria de ajudar você a conhecer um pouco mais sobre Satanás. Pois conhecer o inimigo e suas estratégias poderá nos dar uma boa vantagem no campo de batalha. Vamos ver algumas coisas a respeito do nome do nosso inimigo, o líder das trevas. Lucas capítulo 13, verso 16. Então esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser libertada daquilo que aprendia? Aqui nós vemos a palavra Satanás, um termo de origem aramaica, que é uma variação do hebraico, uma língua falada nos dias de Jesus, e que significa adversário, opositor, nome dado ao príncipe dos espíritos maus, o adversário antigo de Deus, enganador dos homens pela sua astúcia. Não é? Isso significa Satanás, o nome Satanás. Né? Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, temos uma outra denominação para esse espírito do mal. Diz assim: sejam sóbrios e vigiem. 1 Pedro 5,8, desculpe. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. A palavra no original aqui, em grego, é diabolos, caluniador, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos, criador de inimizades, aquele que aflige com enfermidades por meio de demônios, que instiga ao pecado. Satanás, diabolos, né? Gosta de uma intriga, gosta de uma confusão, gosta de uma fake news, gosta de uma mentira, né? O terceiro texto que eu quero trazer, Mateus 12:24, um outro nome pelo qual o Satanás, o diabo, é chamado, né? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Beelzebu significa senhor da casa, um nome de Satanás, o príncipe dos espíritos malignos. É uma paródia ou uma imitação, né, de Baal-Zebub, senhor do inseto. Alguns dizem senhor das moscas.
uma divindade dos filisteus, né? Baal, Zebub, Beuzebu. Então é uma contração aí, né? Então nós temos Satanás, Diabolos e Beuzebu. Um quarto nome que temos na Bíblia está em Apocalipse 9:11. Diz assim: tinham um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon em hebraico, Apolion em grego, né? E o significado dessas palavras é destruidor, ruína, ministro da morte, autor do estrago sobre a terra, anjo das profundezas do inferno. Esses são os nomes assim pelos quais Satanás é referido nas Escrituras, né? Embora não esteja muito claro na Bíblia esse assunto, a igreja cristã, em sua grande maioria, sempre entendeu que Satanás foi originalmente um dos anjos criados por Deus. Talvez um querubim de grande beleza e poder, que desviou-se do seu estado original de pureza e, motivado pela vaidade, orgulho, soberba, rebelou-se contra Deus, desejando ele mesmo ocupar o trono da divindade, ou o lugar da divindade, melhor dizendo, né? Então, essa é uma possibilidade, né? Dois textos que sugerem essa ideia são Isaías capítulo 14, verso 12 a 15. Olha que interessante o que diz aqui. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. A palavra estrela da manhã aqui é uma tradução de Heiléu, em hebraico, que quer dizer brilho, ou Lúcifer, né? Anjo de luz, filho da alvorada. Como você foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Esse mesmo versículo na Corrigida e Fiel, Almeida Corrigida e Fiel, 14:12, diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. Em Ezequiel 28:11, também temos uma passagem muito interessante. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam, sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e eu o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra, fiz de você um espetáculo para os reis. Esses dois textos, Isaías e Ezequiel, nos dão a impressão de que se trata desse Satanás antes de ser expulso da presença de Deus, né? O anjo de luz convertido em príncipe das trevas seduziu a raça humana para segui-lo em sua loucura contra Deus. As Escrituras deixam claro sua condenação eterna. Seu destino é o lago de fogo descrito em Apocalipse. Porém, tendo a permissão divina, Satanás e seus demônios
cumprem nesse mundo alguns propósitos misteriosos que pertencem a Deus apenas. Alguns desses propósitos são vistos nas Escrituras, que é de servir como teste para os filhos de Deus e agente de punição contra os homens rebeldes. Augusto Nicodemos, um doutor, escreveu um pequeno livro, 4 Princípios Bíblicos da Batalha Espiritual, e ele diz o seguinte: o ensino bíblico é claro. Satanás, mesmo sendo um ser moral responsável e retendo ainda poderes inerentes aos anjos, nada mais é que uma das criaturas de Deus e, portanto, infinitamente inferior a Ele, a Deus, em glória, poder e domínio. Ok? Importante você ter isso em mente. Mais importante até do que conhecermos as origens de Satanás, como a gente falou há pouco, é compreendermos suas ações e intenções de se opor à obra de Deus. Ora como acusador, ora como adversário, ora como sedutor e finalmente como destruidor. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E pelo que vemos nas Escrituras, o diabo não está sozinho neste propósito. Ele arrastou consigo outros seres celestiais, demônios que atuam servindo aos seus propósitos, né? Mateus 25:41, então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Percebe aqui? Os companheiros de Satanás. De onde vieram esses anjos, ou demônios, como a gente costuma dizer, né? Meyer Birman, um estudioso da Bíblia, no livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, afirma o seguinte: as Escrituras não descrevem a origem dos demônios. Essa questão parece ser parte do mistério que rodeia a origem do mal. Porém, as Escrituras deixam claro, ou aliás, as Escrituras dão claro testemunho da sua existência real e de sua operação. Mateus 12:26 e 27 diz assim: se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá seu reino? E se eu, Jesus falando, né? E se eu expulso demônios por Beelzebul, que eles acusaram Jesus de ser o Beelzebul, né? Por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Nos evangelhos, os demônios aparecem como espíritos maus, desprovidos de corpos, que entram nas pessoas, das quais se diz estão endemoniadas. Em alguns casos, mais de um demônio faz morada na mesma vítima, né? Dá uma olhada lá em Marcos 16:19 se você quer aprofundar-se um pouquinho mais nisso, né? Às vezes mais de um demônio ocupa a vida de uma pessoa. Os efeitos dessa possessão se evidenciam por uma série de manifestações, né? Às vezes loucura, em alguns casos a epilepsia, em outros tipos de enfermidade. Nem toda enfermidade, né, quer dizer que a pessoa está endemoniada. Isso é uma loucura. Mas os evangelhos nos deixam perceber que algumas enfermidades estão associadas à presença dos demônios, principalmente com o sistema mental e nervoso, né? Dá uma olhada para você ver que interessante, Mateus 9:33, 12:22 e Marcos capítulo 5, verso 4 a 5, para que você veja como a presença do demônio, a possessão, tem efeitos físicos, né, na vida das pessoas. O indivíduo sob a influência de um demônio não é senhor de si mesmo, ele perde o controle. O espírito mau fala através da sua boca ou emudece a sua vontade, leva-o aonde quer e geralmente o usa como um instrumento para o mal, revestindo-o às vezes de uma força sobrenatural. Pessoas endemoniadas costumam ter manifestações que são bastante agressivas e até chocantes, né? Alguns outros estudiosos, diferentemente de Meyer Birman, que eu acabei de citar, acreditam que os demônios são os anjos que acompanharam Satanás em sua rebelião contra Deus. Lembra? Satanás não foi expulso sozinho. Assim como ele era Lúcifer e se tornou Satanás, muitos acreditam que esses anjos que seguiram Satanás se tornaram demônios. E que em um determinado tempo, entre os eventos de Gênesis 1:31, dá uma olhada lá, Gênesis 1:31, entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1, nesse intervalo de tempo tenha ocorrido essa rebelião no mundo espiritual,
com muitos anjos se voltando contra Deus e tornando-se mal, sendo expulsos da presença de Deus, e ao serem expulsos se tornaram espíritos malignos, né? O mais importante, pessoal, é o fato de que os demônios, sem nenhuma sombra de dúvida, são agentes do inferno e têm causado sofrimento a muitas pessoas. Essa é uma realidade. Também é claro que em algum momento esses seres espirituais degeneraram-se, abandonaram a sua posição original e certamente sofrerão as consequências pela revolta contra Deus. O lago de fogo, que eu já li para vocês. O importante disso tudo é a gente compreender que não existe território neutro em termos de batalha espiritual. Não existe campo neutro. Ignorar a realidade do mundo espiritual e suas influências negativas nesta terra podem trazer sérios prejuízos à nossa caminhada cristã. Você precisa saber quem é em Deus, para que possa desvencilhar-se das influências deste reino das trevas. Quem é você? O ser humano, como que eu poderia descrever o ser humano? 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23, abre aí ou acompanha na tela, vai aparecer aí para você. 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, diz o Paulo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O ser humano ele é formado por 3 partes: espírito, alma e corpo. Espírito, uma palavra grega, pneuma. Espírito, lugar da habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita no nosso espírito. Quando no livro de Gênesis Deus afirmou que ao provar do fruto proibido o homem morreria, como de fato morreu, o que de fato morreu foi o espírito humano. Essa conexão íntima com Deus foi interrompida, porque o espírito morreu. Depois da queda do homem, você vai observar lá em Gênesis, o homem seguiu vivendo, respirando, com vontade e emoções ativas. Se você segue a vida de Adão e Eva após Éden, as coisas continuam. Porém, o espírito do homem foi dado como morto, ou declarado como morto, por quê? Porque ele já não podia mais ter comunhão com Deus. Ele perdeu a comunhão com o Espírito de Deus. Quando Jesus, lá no Evangelho, diz a Nicodemos que para entrar no reino de Deus era necessário nascer de novo, certamente Jesus referia-se ao espírito do homem que precisava ressuscitar, nascer de novo. Se o espírito é a minha ponte, o elo de comunicação com o Espírito Santo, a alma é a sede das nossas emoções e da nossa vontade. Ao caminhar distante de Deus, a alma humana sofre influências espirituais de toda ordem, sendo muitas vezes ferida ao longo de sua caminhada, de sua existência. Eu quero crer que espírito e alma são indissociáveis, eles estão eternamente conectados um com o outro. Na morte, espírito e alma serão levados ao céu, e o corpo voltará ao pó da terra, até o dia da segunda vinda de Jesus, quando o nosso corpo será resgatado da sua miséria e da sua condição. Quando nascemos de novo, inicia-se um processo de restauração de nossa alma, chamado de santificação, quando os valores do mundo paulatinamente vão sendo substituídos pelos valores do reino de Deus. Um dos meus versículos favoritos encontra-se em Romanos 12, 2. Acompanhe comigo. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? E corpo, nossa natureza física. Danilo Filgueira, no livro Liderança para a Última Colheita, afirma que, desde o Éden, o Senhor manifestou o propósito de estabelecer o homem como representante legal da sua autoridade sobre a terra. Pelo pecado, Adão deixou que Satanás lhe usurpasse esse direito. E por isso ele tem estabelecido um caos no planeta, geração após geração. Entretanto, na cruz, o homem Jesus derrotou Satanás e todos os seus comandados. Ali, na cruz, foi reestabelecida a autoridade do homem, especificamente daqueles que se identificam com Cristo em sua morte, os crentes nascidos de novo. Amém? Danilo Figueira também diz
que entre os muitos propósitos para os quais Deus levantou a igreja está a missão de confrontar o império das trevas e conquistar o espaço que ele usurpou, libertando os homens da sua tirania. Portanto, a igreja tem uma vocação dada pelo Senhor de fazer valer a vitória de Cristo diante do reino das trevas. E embora haja crentes que tentam viver na covardia, como refugiados sem uma causa para defender, nosso papel é assumir a posição de guerreiros do Senhor e lutar. E à medida que avançamos na guerra, é que podemos tornar prática a realidade de reinar com Cristo, não só na eternidade, mas agora, como vemos em Romanos 5,17. É preciso estar preparado para a batalha. Amém? Não podemos entrar nessa batalha sem estarmos preparados. Deus, através do Espírito Santo, quer curar a alma de todo aquele que recebeu Jesus como Salvador. Para isso é preciso enfrentar 3 poderosas forças. Quando alguém nasce de novo, existem 3 poderosas forças que nós vamos ter que confrontar. A primeira delas a gente costuma chamar de fortalezas. Áreas de nossa vida ainda sem libertação. Situações que controlam a nossa vontade, que exercem domínio sobre nossas vidas. Quando essas fortalezas estão presentes em nossas vidas, nos sentimos aprisionados, amedrontados e inseguros. Em Gálatas 5,19, as obras da carne, elas representam fortalezas que nos mantêm prisioneiros. Olha o que diz Gálatas 5,19 até 21. Acompanhe aí na tela. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne se transformam em fortalezas que nos mantêm prisioneiros. O segundo adversário, a segunda situação que temos que enfrentar é a argumentação. Cremos no Senhor Jesus, mas alguns conceitos equivocados e preconceitos arraigados em nossa mente, em nossa alma, são tão fortes que damos a esses pensamentos mais importância do que a própria palavra de Deus. Quando falo de lutar contra a argumentação, é lutar contra mentiras e pensamentos, preconceitos, emoções nocivas que abraçamos ao longo da vida, lançá-las fora e buscar libertação através da palavra de Deus. E terceiro ponto, o orgulho, Sentimentos de superioridade que destroem relacionamentos, falta de humildade, falta de arrependimento e transparência. Se vamos entrar na batalha contra o diabo, precisamos romper com fortalezas, argumentos e com o orgulho, para que possamos ser canais de bênção e canais vitoriosos no nome de Jesus. Se realmente desejamos avançar contra o reino das trevas, precisamos constantemente sondar nossos corações e nos arrependermos diante do Senhor. Como venceremos o mal? Alguém poderia perguntar. Se estivermos caminhando de mãos dadas com o maligno, não vai dar. Há um momento na sua vida que você tem que decidir: eu quero Jesus e eu não quero nada com as trevas. Ter consciência de nossa identidade em Cristo fará toda a diferença no campo de batalha. Nossa autoridade na batalha espiritual, nos foi concedida por Jesus Cristo. É por causa de sua obra em nossas vidas que podemos avançar contra o reino do mal. Veja a afirmação de 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Amém? As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Em Cristo nos tornamos nova criação. O Espírito Santo dá-nos uma nova identidade. Junto com essa nova identidade recebemos a autoridade espiritual. Temos a unção do Espírito. De forma incrível e misteriosa, estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Olha o que diz Efésios capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo, nosso Espírito, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, nos nossos dias, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Sendo uma nova criação, como a Bíblia afirma, nossa vida nova deve expressar nossa realidade espiritual.
Efésios 4, 22 em diante diz assim, preciso do óculos aqui, Efésios 4, 22. Quanto à antiga maneira de viver que vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Nenhuma palavra torpe, hostil, suja, saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Meu irmão, minha irmã, busque viver a sua nova vida de uma forma nova e especial. Seja atento ao mundo espiritual. Mais do que nunca precisamos discernir os espíritos que estão ao redor na sociedade. Olha o que diz Efésios capítulo 6, verso 10 até 13. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Existem ciladas no caminho, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém? Bom, primeira coisa, existem situações que necessitaremos de discernimento espiritual. Estamos lidando com um problema meramente emocional. Às vezes você está atendendo uma pessoa e às vezes a pessoa ela tem algumas manifestações estranhas e nem sempre é demônio. Às vezes é uma manifestação emocional apenas, um estado emocional, psicológico, ou estamos lidando com espíritos malignos. Segundo, o enfrentamento espiritual exige armas espirituais. Nossa autoridade vem de Cristo e, segundo Paulo, nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém? E para caminhar aqui para o final dessa nossa aula, qual a diferença entre opressão e possessão? Algumas pessoas nos perguntam isso, Acreditamos que algumas pessoas estão debaixo de um jugo de opressão. Isto é, estão cercadas por situações espirituais que trazem grande peso e desgaste emocional e espiritual. Chamamos isso de opressão. O demônio não está habitando, não está dominando, não está na pessoa, mas está oprimindo, está trazendo uma pressão espiritual e até emocional. Outras pessoas, porém, devido ao grande comprometimento com o reino das trevas, tornaram-se lugares de habitação de demônios. Chamamos isso de possessão. No caso da possessão, nós temos que expulsar os demônios. No caso da opressão, nós temos que orar, discernir e tentar descobrir o que é que está acontecendo. Pode ser um problema interior, nós precisamos trabalhar. No caso da possessão, nós temos que expulsar o demônio, Porque muitas pessoas acabam sofrendo com isso. Grandes prejuízos físicos, emocionais e espirituais. Dá uma olhada em Lucas 8, 27, lá na sua casa, ou em casa, um homem possesso de demônios. E finalmente, meus irmãos, nos lembremos de Jesus Cristo, que é o mais importante. Lucas 4, 18. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Olha só, Lucas 4, 18, 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Creia nisso. Porque Ele me ungiu. Jesus foi ungido, eu e você também fomos, para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A mesma unção que esteve sobre Jesus está sobre cada um de nós. E que a partir desta unção possamos assumir nossa responsabilidade e autoridade no mundo espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Espero que essa aula possa ter abençoado você e nos vemos na nossa próxima aula. Você possa assistir o vídeo, depois ir lá no link, no grupo da ECM e fazer lá, registrar sua
participação. Amém? Deus abençoe.